me apresentar com calma aqui para quem não me conhece. Eu sou a Lilian. Eu estou na Igreja Porta da Paz há mais ou menos, acho que 10 anos, 11 anos quase. Sou discípula da pastora Alessandra e me alegro muito de fazer parte dessa casa, que eu me sinto como minha, né, a minha família. E falo isso de todo o coração, porque foi através desse encontro, né, que Cristo teve comigo, e foi Ele quem teve comigo, porque estava marcado na agenda dele, que todas as coisas, então, começaram a acontecer na minha vida, seja pessoal, familiar, financeira, profissional. Então, eu reconheço e quero começar dando honra, glória a quem é devido ao Senhor, porque se não fosse Ele, eu não poderia estar aqui com vocês e não estaria aqui na minha vida também profissional e financeira, amém? Bom, queria começar dizendo aqui, então, para vocês, eu separei aqui a nossa noite em alguns tópicos. Eu quero tentar... O tema desenvolvimento pessoal, gente, é muito, muito extenso, é muito denso. Você consegue ir para uma série de áreas dentro desse tema, não é? Então, é muito difícil, até porque cada um de vocês individualmente está num momento, num contexto, seja profissional, seja de vida, até num contexto ao redor. Cada um aqui mora num lugar, numa região. Estou vendo a Catarina, que está no sul, né, Catarina? Então, também muda muito. Quando a gente muda as regiões, isso tudo impacta na gente e tudo isso gera desenvolvimento na gente, gera desenvolvimento pessoal. Então, eu sei que é difícil trazer de uma forma uniforme, porque cada um... É como se a gente estivesse entrando num curso de inglês e eu tenho gente que não sabe falar nada, gente no básico, gente no intermediário, gente no avançado, gente no fluente. É mais ou menos isso, porque desenvolvimento pessoal tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que a gente já experimentou no nosso dia a dia, as experiências pelas quais a gente passou, e toda experiência, todo aprendizado, queridos, ele tem uma relevância e tem uma importância. Não é? Hoje até eu li uma frase aqui, fazendo os meus estudos e as minhas pesquisas, de um cientista, um biólogo, um grande escritor ali, um divulgador científico, e ele disse assim: nenhum conhecimento, por mais variado que ele seja, é desperdiçado. A grande questão é como você recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como você aplica, como você põe em prática esse conhecimento. Então, eu já quero começar te dizendo que desenvolvimento pessoal não é um curso de cartilha. Não é um curso de cartilha, é algo que você está vivendo no seu dia a dia. Então, nós estamos nos desenvolvendo pessoalmente, individualmente, ao longo das nossas experiências. Eu estava recentemente conversando com algumas discípulas e eu dizia, né, discípulas até mais novas do que eu, e eu estava falando, puxa, é curioso, e também pessoas do meu trabalho conversando a respeito desse tema, e eu falava, é curioso porque tem me chamado a atenção algumas situações que eu já passei, quando as pessoas veem alguns conflitos, né, que eu já vivi, às vezes as pessoas trazem para a gente olha e fala, nossa, mas por que você está assim, como se estivesse acabando o mundo, né? Não é o fim do mundo, você vai sobreviver. Mas isso é porque você já passou, então você já desenvolveu um conhecimento, uma habilidade para lidar com aquele tipo de situação, não é verdade? Agora, quando você não ainda passou, você não tem essa habilidade, então, queridos, a gente muitas vezes se perde um pouco, né? Parece que é um monstro de 7 cabeças, é algo que a gente não vai saber lidar, que a gente não vai saber como enfrentar. Mas eu posso te garantir que, principalmente para nós que conhecemos a Cristo, não é? No Senhor, todas as respostas nós temos, não é? Encontramos todas as respostas e nenhuma situação sai fora do controle do Senhor. Em tudo ele está presente, em tudo ele segue sendo Deus, ainda que você olhe e diga, meu Deus, mas será mesmo? Porque é uma situação que parece ser tão negativa ou tão prejudicial para mim. Mas, queridos, eu também já aprendi na Igreja Porta da Paz, que nenhum soldado é forjado no quartel. Não é verdade? Os soldados aprendem a lutar de verdade na guerra, é na batalha. Então, muitas situações que eu acredito que muitas situações que o Senhor permite que a gente viva é para nos capacitar e nos preparar para algo ainda maior.
Eu creio de todo o meu coração que há um plano, há uma obra perfeita de Deus com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Cada um que se conectou. Há um plano perfeito. E então, tudo que ele permite que a gente viva é como se fosse um conjunto de situações, um conjunto de circunstâncias que vai nos direcionar, que vai nos capacitar, que vai nos dar habilidade para que a gente possa estar onde ele quer que a gente esteja. Então, se alegre o teu coração, não importa o que você esteja passando. Eu mesma passo por muitas circunstâncias, vivo muitas situações que às vezes você olha e fala, meu Deus, agora deu uma chacoalhada aqui, parece que, né, sabe aquele João Bobo que quando toma a pancada ele dá aquela caída para trás, mas que você possa voltar, porque no Senhor você tem esse fôlego para continuar. Amém? Então, dando início, queridos, eu queria primeiro falar um pouquinho melhor o que é desenvolvimento pessoal. E vou tentar fazer isso porque de uma forma um pouco mais clara, né? E tentando trazer alguma coisa de teoria aqui para vocês. Então, eu até coloquei aí, fiz um slide bem breve para vocês do que é desenvolvimento pessoal, só para que vocês tenham referência. E eu estou tratando aqui o desenvolvimento pessoal como um processo de potencialização de competências e habilidades que te levam a alcançar, a conquistar objetivos e condições para uma vida bem-sucedida em todas as instâncias, em todas as áreas que você quiser, seja na profissional, na financeira, na familiar, na emocional. Desenvolvimento pessoal é algo que nós deveríamos nos preocupar para a nossa vida. Não importa o que você vai fazer. A gente pensa em desenvolvimento pessoal sempre muito linkado à nossa carreira, muito linkado ali às nossas finanças, porque queremos uma promoção, porque queremos um crescimento, mas nós deveríamos nos preocupar com o desenvolvimento pessoal em todos os âmbitos da nossa vida. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós nos preocupamos em nos desenvolver, em sermos a melhor versão de nós mesmos, então eu tenho convicção de que os nossos relacionamentos vão ser melhores, a nossa comunicação vai ser melhor e tudo o quanto você empreender, tudo o quanto você for fazer, será com excelência e será algo realmente que impactará todos que estão ao seu redor. Todos poderão ver a diferença pelo seu cuidado em fazer de forma excelente, pelo seu cuidado em fazer através de habilidades que você venha desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, desenvolvimento pessoal, queridos, nada mais é do que um processo que a pessoa se propõe passar, é um processo dela com ela mesma, muitas vezes, aí, na verdade, dela com o Senhor, eu diria, porque essa é uma transformação, não é? Que a gente só pode passar de fato quando passamos pela palavra, quando passamos ali, quando estamos na presença do Senhor. Uma vez eu li um livro que tinha uma frase ali que me marcou tremendamente. E o livro dizia assim, se não me engano, é aquele Assim Como Jesus, algo assim. E o livro dizia, Jesus nos ama do jeito que nós somos. Ele nos ama tanto que ele aceita a gente como a gente é. Mas ele nos ama tanto que ele é incapaz de estar na nossa presença, de estar conosco e nos deixar como nós somos. E essa frase me marcou. E isso eu trago ao longo da minha vida, foi um dos primeiros livros cristãos que eu li. E quando eu li essa frase, eu disse, uau, que amor é esse? Que me aceita com as minhas falhas, mas que me ama tanto que trabalha em mim para que eu seja a melhor versão de mim mesma, para que eu me torne uma pessoa melhor. E quando a gente pensa nisso, queridos, Jesus não está só preocupado com a sua carreira. Jesus está preocupado com cada um de nós como seres humanos, como indivíduos. E o que acontece é que a consequência dessa transformação, ela impacta na nossa carreira, nas nossas finanças, nos nossos estudos, na nossa família, a família atual, a família que você um dia vai ter, é para aqueles que ainda não são casados, na criação dos seus filhos, mediante a sua parentela. Então, eu creio que essa é a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender. Jesus se importa conosco. E Jesus está inteiramente ligado, relacionado, interessado em nós, porque nós somos a sua obra. E a Bíblia diz que Jesus, né, que a gente é uma obra que está sendo ali completa, não é verdade? Mas que antes dessa obra concluir, Jesus seguirá agindo, não é? Até que essa obra se conclua. Se você se enxerga como uma obra do Senhor,
Queridos, então não importa o que você esteja passando, acredite, ele ainda está trabalhando em você. O que acontece é que nós precisamos nos abrir para esse tratar de Deus. Fomos ministrados aí ao longo de um mês inteiro pela nossa apóstola com uma palavra tão tremenda que eu saía dali, eu fui quebrada em cada culto e refeita pelas mãos do oleiro depois de cada culto, porque ela trouxe ali um tema poderoso que era o trabalhar de Deus em nós. Então, o Senhor segue trabalhando, apesar da gente olhar ao redor e a gente ver tanta maldade, tantas coisas ruins acontecendo, nós precisamos crer que o Senhor está trabalhando. Ele ainda está trabalhando. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você veio para esse workshop com a esperança de sair daqui com uma receita do sucesso. Sabe aquela receita de bolo? Faço isso, faço aquilo e pronto, bum! Ganhei meu primeiro R$1 milhão. Vou sair do desemprego ao primeiro R$1 milhão numa tarde. Infelizmente, eu não tenho esse poder. Infelizmente, não. Graças a Deus, eu não tenho esse poder. Mas, queridos, eu creio que talvez você não saia daqui com uma receita de bolo tão passo a passo, mas eu creio que se o Senhor puder chacoalhar as suas estruturas nessa tarde e você poder fazer uma reflexão, olhar para dentro de você mesmo e poder se analisar como você tem aproveitado cada oportunidade que Deus tem te dado. E quando eu falo das oportunidades, eu estou falando de oportunidade de estar exposto e exposta à palavra de Deus. Como tem estado o seu coração diante da exortação, diante da direção? Você tem se submetido? Você tem se submetido à sua liderança espiritual, à palavra de Deus? Você tem obedecido? Porque está aí a fonte do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento pessoal, ele virá da palavra. E nós somos afortunados, porque nós já conhecemos o caminho. Muitas pessoas estão por aí batalhando esse desenvolvimento pessoal com um foco muito fechado ali só na sua carreira e estão desenvolvendo algumas habilidades para poderem trabalhar na sua carreira, mas tem todas as outras áreas das suas vidas comprometidas e destruídas. E nós estamos sendo desenvolvidos e trabalhados de maneira integral e completa por um Deus que nos ama e que se importa conosco desde antes do nosso nascimento, porque é o que a Bíblia nos garante, desde antes, quando ainda éramos pecadores, desde antes de o aceitarmos, ele já era um Deus presente, um Deus que cuidava e que estava ali direcionando os nossos dias e os nossos caminhos. Então, queridos, esse é um processo que a gente vai se propor a fazer de reflexão, de busca, de olhar para dentro de nós e identificar quais são nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas competências, para que aí sim a gente possa potencializá-los ao máximo. A ideia é que a partir desse processo a gente comece então a conquistar objetivos específicos com mais facilidade, porque o que acontece, queridos, é que os objetivos, a conquista se torna uma consequência da nossa mudança e transformação. E não tem outro segredo, não tem como você conquistar para depois mudar. Eu costumo dizer isso no meu âmbito profissional, que a gente é muitas vezes promovido antes mesmo, não é, de estar pronto ali para aquele novo cargo, mas não, e o Adriano falou isso hoje pela manhã, não é que isso aconteceu com ele, que quando ele estava ali fazendo atividade de braços amarrados, ele ainda usou essa expressão, né? Então, quando ele se sentia tão confortável com a atividade, ele era promovido e um novo desafio surgia. E eu costumo usar um exemplo aqui, uma analogia de uma cadeira. E eu gosto muito porque é o que vem na minha cabeça. Você já viu uma criança sentada numa cadeira grande de adulto? Ela ocupa só uma pontinha da cadeira, não é verdade? E quando a gente vai crescendo, você vai ocupando melhor a cadeira. Então, eu normalmente digo que a cadeira é o cargo, é a vaga, é a oportunidade, o desafio, e a criança somos nós. Quando você recebe um novo desafio, você é como uma criança sentando numa cadeira muito grande. Você tem alguma habilidade, mas não todas. Porque se você tivesse todas, você não seria promovido e desafiado a esse cargo. Você seria desafiado a um cargo maior, concorda? Então, há um potencial, há indícios de que você pode, mas você não está pronto.
E eu acredito que aí é um grande ponto que a gente pode se perder, porque muitas pessoas acabam entrando de cabeça nesse novo desafio dizendo, eu sou bom, porque se me deram o cargo, se me promoveram, me colocaram aqui, e muitas vezes isso sobe na nossa cabeça, e a gente pode perder até um pouco da nossa humildade, de dizer, não sei, mas vou aprender. Me ajudem, porque você fica na cabeça, se eu disser que não sei, ai meu Deus, eles vão se arrepender de ter me promovido e vão me mandar embora. Só que ninguém nunca disse que você era totalmente pronto para aquela posição. Uma promoção significa que estamos vendo potencial em você. Há indícios de habilidades que me dizem que você está pronto para dar um próximo passo, mas não pare no seu desenvolvimento. Continue buscando. Uma promoção, queridos, deveria ser uma motivação, deveria ser um impulso para que a gente continuasse buscando crescer e se desenvolver, buscando fazer ainda com mais excelência ainda aquilo que nós já fazíamos. E às vezes uma promoção vem de uma maneira que nos faz acomodar, que nos faz perder a humildade e nos colocar num patamar acima aos que estão ali, que não foram promovidos. E isso é uma grande cilada, porque, além de tudo, nós precisamos das pessoas. Ninguém nasceu sozinho e ninguém faz nada sozinho, queridos, principalmente na área profissional. Nós dependemos uns dos outros, fazemos tudo com os outros e por meio dos outros. E não é diferente ministerialmente, não é verdade? Talvez você seja líder de uma célula e você tem discípulos que estão chegando, mas que, na verdade, somos todos iguais, estamos sendo todos tratados pelo Senhor. O que acontece é que você está há mais tempo do que aquele discípulo exposto ao tratamento. Então, tem algumas coisas que você já aprendeu, tem algumas coisas que você já sabe o caminho, mas não é tudo. Ó, quão insondáveis são os pensamentos de Deus. Quem vai conhecer o Senhor? Quem pode dizer que conhece o Senhor completamente, que sabe profundamente o que vai nos seus pensamentos, no seu projeto? Então, queridos, quando nós entendemos esse básico, nós podemos, então, perceber que fazer um plano de desenvolvimento é como criar um roteiro para que você saiba de onde você vai sair, onde você está agora e para onde eu estou indo. Quem eu quero me tornar, quem eu quero ser, qual é a direção que eu quero ir. E por quê, queridos? Porque com essa clareza, nós podemos, então, dar passos e tomar decisões estratégicas a nosso respeito, a respeito da nossa carreira, a respeito da nossa vida, sem que a gente se perca no caminho. Tem uma história que eu gosto muito e eu quero fazer essa ilustração. Talvez eu acredito que a maioria que ouviu, eu não sei, talvez eu revele um pouco a minha idade, gente. Se eu revelar, você faz de conta que você já ouviu essa história só para eu me sentir mais à vontade, tá bom? Para eu achar que eu sou jovem também, tá? Mas eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Alice no País das Maravilhas, certo? Deixa eu ver as carinhas. Ai, meu Deus, Thaís, faz que sim, Thaís, que você é bem novinha, Thaís. Eu quero saber, eu quero entender que eu sou nova que nem você. Muito bem. Alice no País das Maravilhas é um livro que virou ali depois um desenho, não é? E toda menina deve ter assistido isso na sua infância, porque é um desenho que passa. Esse é um desenho, é uma obra escrita por um autor chamado Lewis Carroll. E ele tem uma frase que é uma frase muito impactante. É um conto de crianças, mas que a gente pode trazer muitos. Ele foi, na verdade, traduzido, né? Foi, como se diz, adaptado para desenho, mas é uma obra, né? Uma obra literária. Então, queridos, tem ali um grande ensino, que é uma conversa da Alice com o gato. E eu quero reproduzir ela aqui para vocês nessa parte. A Alice encontra o gato e ela está um pouco perdida. E ela diz: qual a direção eu devo seguir para sair daqui? E aí o gato vira para ela e diz: isso depende bastante. Para onde você quer ir? Aí a Alice diz: não sei, eu estou perdida, não me importa muito. E aí o gato diz: então, qualquer direção serve. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer direção serve. Então, o que acontece é que nós somos levados pelo vento. Ah, e apareceu um curso, apareceu uma oportunidade. Eu acho que é isso. Achei, descobri descobri o que é para mim. E aí eu vou. E aí eu me frustro.
Aí, de repente, não, então eu já sei. O que eu tenho mesmo que fazer é mudar de trabalho, é mudar de cidade, é mudar de área, é mudar... E nós vamos sendo levados pelo vento, porque não temos planejamento. Não sabemos o que a gente quer fazer, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que nós somos bons, onde estão os seus pontos fortes. Sabem, eu, como trabalho nessa área, você ouve muitas histórias de sucesso. E eu tive muitas oportunidades ao longo da minha carreira, queridas, assim, oportunidades de chefes, de donos de empresa que sentaram comigo e disseram: nós vamos te dar uma promoção. Eu tive uma situação dessa profissional, que o dono da empresa me chamou para conversar e disse: nós queremos te promover e você vai, a partir do mês que vem, ganhar 3 vezes mais. Queridos, eu era uma jovem, eu tinha 20 e poucos anos. E imagina você ganhar 3 vezes mais com 20 e poucos anos. Na hora que ele falou aquilo, eu já comecei, como a Isa disse, já comecei a pensar onde eu ia gastar. Hoje eu aprendi que não posso mais fazer isso, mas eu já tinha começado a pensar onde eu ia gastar. Falei, meu Deus, 3 vezes mais, gente, vai sobrar dinheiro, eu vou viajar, eu vou comprar roupa, eu vou não sei o quê. Só que naquele mesmo momento, me deu ali E eu disse, pera, mas eu não tenho interesse de fazer isso que ele está me propondo. Eu não tenho vontade de me desenvolver nessa área para a qual eu teria que ir. Ele está me oferecendo uma promoção, mas é numa vaga que eu não quero trabalhar. E aí fiquei ali, não é, gente? Naquela sinuca de bico, como diz o outro, porque eu fiquei entre o certo, que era o dinheiro, os 3 vezes mais, já imaginei viagem, já imaginei tantas coisas, não é? Já imaginei, vou trocar meu guarda-roupa inteiro, vou comprar maquiagem, sei lá eu mais o que eu vou fazer, vou dar presente para todo mundo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e eu pensava, quanto tempo isso vai durar? Porque eu sabia que em poucos meses eu estaria desmotivada. Eu estaria infeliz. Então, do que me adiantaria uma promoção para ganhar 3 vezes mais, que iria durar apenas alguns meses? Porque ia chegar uma hora que ou eles iam perceber que eu não era a minha área, ou eu mesma ia perceber e ia pedir para sair. Então, queridos, quando você tem essa clareza e você também se conhece, você conhece as suas habilidades, você pode muitas vezes se colocar nesse momento. E eu me lembro que então eu disse para ele, eu falei, olha, eu te agradeço e eu fico muito lisonjeada e honrada com a tua proposta. Porque eu reconheço que se você não faria isso, se você não tivesse vendo em mim um bom trabalho. Então, eu entendo essa proposta como um reconhecimento. Isso, para mim, é um feedback do meu trabalho. E eu fico muito feliz e lisonjeada pelo que você está me oferecendo. Mas eu vou ter que negar. E os olhos dele arregalaram desse tamanho, porque ele era o dono da empresa e ele era responsável pela área financeira. Então, o background dele, né, a formação dele era financeira. E ele arregalou o olho e ele falou, eu acho que você não entendeu. Você vai ganhar 3 vezes mais. Aí eu falei, não, eu entendi. Ele se chamava Roberto, se chama. Eu disse, Roberto, eu entendi, eu acho que você não me entendeu. Eu não tenho ambição de fazer esse tipo de atividade. E eu sei para onde eu quero ir com a minha carreira. Queridos, a carreira é sua. O desenvolvimento é seu. Você não pode viver de maneira, como se diz, omissa, ou esperando que alguém venha pegar na sua mão e dizer, faça isso, faça aquilo, veja esse curso, vá ali, olha, eu acho que seria bom para você. Não é assim que funciona. Mesmo quando você faz parte de uma empresa, e eu sou RH de uma empresa, e eu costumo dizer isso para as pessoas, e as pessoas me odeiam quando eu digo isso, né? Elas ficam muito bravas, muito chateadas comigo, porque eles vêm e falam, o que eu tenho que fazer? Eu falo, não sei, você que tem que me dizer. E aí a pessoa fala, mas você não é RH da empresa? Eu falo, sou, mas o RH da empresa não é adivinho. Eu não tenho como saber o que você é bom, o que você... E eu não tenho nem como se diz assim, a autoridade, a liberdade de dizer o que você tem que fazer. Eu sei o que eu quero fazer e para onde eu quero ir. E eu estou muito atenta às oportunidades dentro disso. Agora, eu não posso te dizer o que você tem que fazer. Eu posso te ajudar, vamos conversar? Eu posso te ajudar a identificar os pontos, mas eu não vou te dizer. E as pessoas, eu percebo que elas ficam chateadas comigo, porque, infelizmente, nós estamos num momento de mundo, de vida, onde nós nos acomodamos, queridos. E nós queremos que alguém venha e nos dê pronto. Desculpa se você entrou nesse workshop com essa intenção e essa expectativa. Talvez eu vá te frustrar.
mas não existe uma receita pronta, porque nós somos seres individuais. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma história, e cada um tem uma ambição de vida, de carreira. E tá tudo certo, a tua ambição não é melhor ou pior que a do teu vizinho. Não adianta você olhar para o seu amigo do lado e falar, nossa, ele está ganhando 15 mil reais, então eu vou mandar meu currículo para a empresa dele para fazer a mesma coisa. Não é só dinheiro. Porque senão não vai ser duradouro, você não vai sustentar. Então, queridos, eu creio, e tem uma frase de mercado que a gente usa muito, e agora mais do que nunca, que é o seguinte: contrate caráter e treine habilidades técnicas. Então, desenvolvimento pessoal, caráter, é algo que é muito difícil de ser desenvolvido por uma empresa ou por um curso. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar. Por isso que as empresas dizem, eu prefiro contratar caráter e habilidades pessoais e treinar o que é técnico do que contratar o que é técnico e treinar habilidades pessoais, porque é muito difícil. Se você não vem com esse pensamento de que eu preciso desenvolver, ninguém vai conseguir te desenvolver. É quase como você convencer alguém que ela precisa de ajuda. E nós sabemos muito bem que é isso, né? Porque a gente prega o evangelho, não é verdade? Se a pessoa não está convencida de que ela precisa de Cristo, você consegue convencer ela? Não consegue. Porque ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Se ela não fizer esse reconhecimento, você não vai conseguir fazer nada. E é a mesma coisa com a sua carreira. Se você se preocupar só com as suas habilidades técnicas, o que vai acontecer é que você vai conhecer muito de um assunto teoricamente e talvez você tenha inúmeras falhas de comportamento. E quando eu digo falhas de comportamento, pode passar por caráter, pode passar por habilidades. De repente, você é muito... Eu entrevisto pessoas o tempo todo, queridas, e às vezes me dá muita dó, porque eu falo com pessoas com currículos. A pessoa estudou em Harvard, no MIT, ficou 15 anos nos Estados Unidos fazendo formação, foi para a Europa, fala 5 idiomas, mas a pessoa não sabe se relacionar. A pessoa não consegue se comunicar. E hoje, queridos, é muito mais importante as soft skills, que eu também ouvi o Adriano citando. O Adriano me deixou com muitas responsabilidades aqui, né? Que eu vi ele falando, vou falar, depois a Lilian explica. Eu acho que ela vai explicar isso à tarde. E o Adriano citou as famosas soft skills que o mercado tem falado. Soft skills, queridos, nada mais são do que o conjunto de características de caráter, de comportamento e de atitude. São as suas habilidades. E é isso que o mercado tem buscado. É isso que o mercado tem olhado. Então, nas entrevistas, é isso que o mercado mais se interessa. E principalmente agora, eu não estou aqui dizendo que formação não é importante. Não, é importante, devemos estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer inglês, tem que desenvolver as habilidades técnicas, mas só isso não abrirá portas. E só isso não vai te sustentar num lugar. Mas vejam vocês, não estou contando nenhuma novidade, não é verdade? Porque nós somos ministrados o tempo todo a respeito disso. A respeito do nosso caráter, a respeito ali dessas habilidades, dessas competências pessoais, de nós honrarmos a autoridade, de nós sermos disciplinados, de sermos pontuais, de sermos corretos, de sermos excelentes em tudo que fazemos. É verdade ou não é, querido? Por isso que eu quero te abrir os olhos nessa tarde. Porque você já tem um curso intensivo e totalmente gratuito na Palavra de Deus, com o seu líder, com o seu pastor. E talvez você não tenha dado relevância e importância para isso até aqui. Talvez você está olhando e falando, meu, que saco meu líder, falando que eu tenho que abrir a câmera na célula, na capacitação, no workshop. Ó, tô vendo um monte de gente de câmera fechada. Já vou dizer logo, já vou bem aqui. Que saco! Agora eu vou te falar, queridos, se você estivesse numa reunião de trabalho, a reunião já teria acabado. É isso que eu tenho para te dizer. A reunião já teria acabado. Porque no mercado de trabalho, isso é inadmissível. Então, se nós não aproveitamos as oportunidades para treinar essas coisas, quando você entrar numa reunião de trabalho, você vai entrar exatamente assim.
Sabem quando você assiste a célula deitada ali no seu sofá? Quando você põe o seu pijamão lá, sua pantufa e vai assistir a célula desse jeito? É assim que você vai se portar numa entrevista. É assim que você vai se portar no seu ambiente de trabalho. E é isso que vai fazer você não conseguir crescer e permanecer. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, ai, ó céus, ó vida, Deus não me ama. Não, querido. Desculpa, é você que não se ama. Deus te ama muito. E Ele está tentando te ensinar, mas você não está querendo aprender. Você segue olhando para isso e dizendo que é o seu líder que é o chato. Quando você devia dizer, meu Deus, graças a Deus pela paciência do meu líder, porque eu não sou filho dele. E ele está cuidando de mim, está preocupado comigo, está aqui me ligando, me exortando, me cuidando. Ai, todo mundo abrindo a câmera, tô adorando. Uhul! Vou celebrar aqui as câmeras abertas. Muito bem, pessoal, fiquei feliz agora. É isso aí, queridos. Eu quero mesmo que você seja chacoalhado e que a partir de hoje você se porte diferente, porque você já está em treinamento. A célula é um treinamento, o culto é um treinamento, a reunião com o seu pastor é um treinamento. E aí a gente faz o quê? Ah, não, mas isso aí eu já estou acostumada, é de boa, Deus sabe, Deus me entende, o pastor conhece, o líder é parceiro, vai saber. Não! Você está diante do Senhor, Rei dos Reis. É como se você estivesse diante ali. Jesus Cristo, gente, é mais importante do que Steve Jobs, sei lá, eu penso em alguém aí. O Jeff Bezos lá, da Amazon, ele é muito mais importante que qualquer pessoa. Agora, se você fosse para uma reunião com um cara desse, você ia bonitinho, ia se preparar, ia pôr roupa, ia passar até perfume. Mesmo que ele não sentisse, você ia passar até perfume. Agora, para ir para a célula, ficar diante de Jesus, você vai de pantufão, fecha a câmera, assiste deitado. Queridos, ai de nós, não é? Como diz a Bíblia, ai de nós, misericórdia de nós, não é? Mas para não me estender, porque se me deixar o papo é longo, eu quero trazer alguns passos aqui mais práticos para a gente poder ir concluindo. Primeiro passo, e eu quero dar algumas dicas de como estabelecer, de como fazer um plano de desenvolvimento. O primeiro passo, a primeira dica que eu quero te dar é busque autoconhecimento. E quando eu estou falando de autoconhecimento, queridos, pelo amor de Deus, diante do Senhor, não é nada que, vou me enfiar lá num curso que tem que abraçar a árvore, e aí quando abraça a árvore eu entro em contato comigo mesmo. Não, porque a gente já sabe onde está. Tem gente rindo de mim, mas é verdade, gente, tem essas maluquices por aí, cuidado. Cuidado, porque a gente é enganado por isso. A gente acha que se for lá, andar por sobre as brasas, pisar no fogo, isso aí vai fazer um Shazam e a gente, pronto, agora eu já sei, já descobri tudo. Não é verdade, isso é a maior enganação. Cuidado com os falsos profetas. O nosso autoconhecimento está olhar no espelho. E eu vou te dizer qual é o nosso espelho. É esse aqui. Se olhe no espelho todos os dias e toda hora. Porque aqui está o seu autoconhecimento. Você precisa saber o que... Porque todos nós somos seres individuais, como eu já falei. E nós temos habilidades que são únicas. Muitas pessoas, às vezes, eu vejo falando, mas eu não quero ser líder porque eu não oro que nem a líder, eu não sou que nem a apóstolo, eu não sou... Graças a Deus! Porque o Senhor te chamou exatamente por isso. Um corpo, querido, se complementa, não é verdade? O braço não faz a mesma atividade do que a perna. Agora eu vou te dizer, escolhe um para ficar sem. Você consegue? Não, porque os dois são importantes. Então você tem valor, você tem talentos, você é importante, você só precisa parar de se comparar, parar de querer fazer o que Deus chamou para o outro fazer, descobrir os seus talentos e fazer o que Deus já preparou para que você faça. E ocupar o espaço que o Senhor preparou para que você ocupe. Porque enquanto você está tentando ocupar o espaço de uma outra pessoa, a sua cadeira está vazia, porque só você pode sentar naquela cadeira. Então, queridos, é muito importante que a gente saiba, que a gente faça uma reflexão quais são os meus pontos fortes, onde eu preciso melhorar, qual é o meu momento atual, onde eu estou, onde eu quero chegar. Sabem, usem as técnicas que eu comentei com vocês no outro Xvim, os 5 porquês, te observe, converse com as pessoas ao seu redor. De repente você fala, é muito difícil, eu não sei falar de mim mesma. Todo mundo fala isso para mim na entrevista. Quando eu falo, me fale os seus pontos fortes, a pessoa fala,
é tão difícil falar da gente mesmo, né? Essa é a resposta padrão. Se você também fala isso, para de falar, tá? Porque todo mundo fala isso em entrevista. E aí eu falo, é verdade, é difícil, mas a gente precisa saber, a gente precisa falar, não é? A gente precisa saber da gente mesmo. Então, queridos, é muito importante que você saiba e que você fale com tranquilidade. Olha, isso aqui eu acho que eu faço bem. É claro que a gente sempre tem como melhorar, sempre tem como se desenvolver. Ninguém é 100% em nada, eu diria. Mas você pode ser muito bom já em alguma coisa. E você tem que falar, ó, só que nisso aqui eu sei que eu preciso de ajuda, eu preciso de desenvolvimento. Isso não é nada ruim. Significa, eu sei onde eu tenho fraquezas e eu estou disposto a atacar essas fraquezas e a desenvolver essas fraquezas. Eu prefiro um candidato assim do que um candidato que vira para mim e fala, não sei, vamos descobrir junto? Eu, hein, tô fora, porque eu já tenho um montão de profissional lá para administrar, vou trazer mais um para me dar problema? Não, não quero. Eu quero saber exatamente onde eu tenho que te ajudar. Eu quero que você me diga onde eu tenho que te ajudar. Entendeu? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é invista em você mesmo. E quando eu falo de investimento em você mesmo, eu não estou falando somente de dinheiro, mas principalmente do seu próprio tempo. Quero te fazer uma pergunta. Com quais atividades semanalmente você gasta mais tempo? Talvez, se eu pedisse para você responder isso no chat para mim, a gente ia ter um show de horror aqui, não é? Porque a gente ia ver tantas atividades inúteis que nós, e eu me incluo nisso, nós desperdiçamos o nosso tempo todos os dias, semanalmente. Quanto tempo você gasta no bendita rede social, no bendito Instagram? Quanto tempo você gasta jogando videogame? Quanto tempo você gasta não fazendo nada? Então, eu quero te dizer, aí você entra numa empresa e você vai lá para o RH e fala, agora você tem que me desenvolver. Eu tenho que te... Não, eu não tenho que nada. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa história, queridos. Não podemos simplesmente terceirizar essa responsabilidade. Para que a gente melhore o nosso desenvolvimento, nós precisamos ter um cronograma de atividade. Você precisa dizer, tá bom, eu já sei que eu tenho que desenvolver isso. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Em que momento eu vou fazer? Uma boa maneira, sabe qual é? Leitura. Quantos livros você leu já esse ano? Queridos, leituras, livros, são uma enorme fonte de conhecimento. O que está escrito ali, muitas vezes, pode ser o trabalho de uma vida inteira de pesquisa, de vivência, de erros e acertos de uma outra pessoa, de alguém mais experiente, mais habilidoso. Então, chega de preguiça, na verdade. Para a gente melhorar, a gente vai ter que colocar boas práticas aí em ação de desenvolvimento. Existem inúmeros autores cristãos excelentes para que a gente leia. John Maxwell, Dale Carnegie, Stephen Covey, que são livros a respeito de desenvolvimento, de liderança, de crescimento pessoal e profissional, e que são livros baseados na palavra, porque também não adianta você ler qualquer porcaria. Não adianta você ir ler e falar, mas aqui a receita do sucesso, porque isso não é verdade. Nós sabemos disso. Não se deixe enganar. Vá aprender outros idiomas, procure cursos, treinamentos, vai estudar Excel, internet, tecnologia, vá fazer cursos. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é experimente. Sabe aquela frase que a gente gosta quando criança, principalmente, né? Eu era assim, gente, vou revelar aqui algumas coisas da minha particularidade. Vocês guardam segredos, né? Nós vamos aqui manter entre amigos. Mas quando eu era mais nova, eu era muito difícil para comer, eu não comia quase nada. E então meu pai sempre dizia, experimenta. E eu falava, não, eu não gosto, eu já vi que eu não gosto. Aí ele, como que você só olhou para o negócio e você já sabe que não gosta? Sabe essa história? Eu acho que mais alguém já deve ter passado por isso, né? Ou então que você olha e fala, eu provei mentalmente e eu já sei que eu não vou gostar. Eu falava isso para os meus pais. Só que eu preciso te dizer, com desenvolvimento pessoal, isso não existe. Não se engane. Você só vai saber se você gosta ou não de alguma atividade se você, pelo menos, experimentar como é. Através de um curso, conversando com alguém mais habilidoso que você, com alguém mais experiente na área, pesquisando sobre a área, entrando em contato com profissionais nessa área pelo LinkedIn. Se você não tiver um mínimo de experimentação, de contato com aquilo, não tem como você falar que não gosta.
Não tem como você falar, não, isso aí eu não sou bom. Mas você já tentou? Porque às vezes, queridos, a gente nega algumas habilidades nossas, porque a gente não quer fazer aquilo. Então, cuidado, porque nós somos os nossos piores sabotadores. Você precisa conhecer diversos setores de empresa, nichos de mercado de trabalho, testar estratégias, aprender coisas fora da sua zona de conforto. Então, é assim, eu gosto muito de cozinhar, então eu só vou fazer curso de culinária. Isso é minha zona de conforto. Você precisa fazer coisas diferentes. Eu não sou boa em lógica, em parte analítica, então eu vou fazer cursos nisso. Mas é que eu não gosto, isso aí vai me dar tanto trabalho? Vai! Mas crescer, queridos, eu preciso te dizer, dói. Não é confortável. Eu sempre fui muito alta quando eu era criança e eu tive dores de crescimento. Não sei se vocês passaram por isso. Dores de crescimento são dores musculares e nos ossos, quando você está realmente tendo aquele estirão de crescimento. E eu passei por isso. E todas as vezes que eu olho para a minha carreira e que eu sinto que eu estou sendo tirada da minha zona de conforto, eu já penso, Lilian, crescer dói. Não é confortável, mas é para o seu bem. Você vai sair maior, você vai sair melhor. E quando você entra presente para isso, queridos, quando você não está deixando a vida te levar e você tem intenção na sua vida, então fica mais fácil. Porque senão a gente começa a entrar numa luta de que ele não gosta de mim. Aí ele está tentando fazer com que eu faça isso, porque ele sabe que eu não gosto que eu faça isso, porque ele não gosta de mim. E ele quer ver eu perder meu emprego. Não, você já pensou que talvez seja um presente para você? Uma experiência nova, um presente de desenvolvimento, e você está levando aquilo para o lado pessoal e fazendo birra e manha? Então, por isso que nós precisamos realmente nos conhecer e experimentar. Depois a gente precisa ir para uma parte mais prática, que é traçar metas e objetivos. E aí, queridos, é comprovado cientificamente pela lei de Lillian Institute Massachusetts, mentira, não sei se tem essa lei, não sei se, mas é comprovado, e você vai comprovar comigo, porque provavelmente você já passou por isso, que quem só coloca ideias no papel e não faz, né? Na verdade, assim, desculpa, quem chega a colocar ideias no papel tem muito mais chance de realizar do que quem só fica na sua cabeça com aquilo, falando, nossa, quando eu crescer, eu quero... Se isso só estiver na sua cabeça e você não investir tempo colocando no papel, se planejando, se organizando, isso nunca vai sair só da sua cabeça. Vai ser só um sonho, uma utopia. Então, é comprovado, quem senta e dedica tempo de colocar essas metas e esses objetivos no papel, tem muito mais chance de realizar, tem muito mais chance de alcançar esses objetivos. Então, com um bom planejamento pessoal, um bom planejamento de desenvolvimento, você acelera o seu crescimento. Você pode detalhar seus objetivos, definir um plano de ação e aí partir para a realização. E fora que quando você tem um bom planejamento, de novo, vão vir outras oportunidades e outras ofertas, mas você não vai sair do caminho, porque você vai saber o que é bom e o que não é bom para a sua experiência, para aquilo que você está se dispondo a fazer. Amém? Queridos, cuidado, mantenha o foco e evite procrastinar. O que é procrastinar? Nós, seres humanos, a gente é especialista em procrastinação. A gente é especialista, somos os melhores do mundo em nos enganar. Porque o que acontece é que a gente subestima o tempo de realização das tarefas e vai deixando para depois. Não, depois eu faço, não, na última hora, vai dar tempo, vai dar... Já viu o brasileiro? Você já viu o Dia dos Pais e Dia das Mães no shopping? O dia mais cheio do shopping. Por quê? Porque todo mundo deixa para a última hora. Não deixe para a última hora, e nós ouvimos o Adriano falar isso de manhã, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuidado, porque a gente muitas vezes tem um objetivo na vida, a gente tenta focar nele, só que ao invés de somente a gente ir lá e olhando as tarefas, e a gente ir aos poucos, então a gente fica naquele sonho maior, fica olhando lá na frente, e aí o que acontece é que a gente se perde. No meio das atividades do dia a dia, a gente se perde. Por isso eu te digo, execute uma tarefa de cada vez. Com certeza alguém aqui, todos aqui já passaram por alguma experiência que você começou e não terminou. E a sensação de passar por isso é muito ruim. É uma sensação de incapacidade, eu não sei, é muito ruim, não é verdade? E normalmente o que a gente faz? A gente se enche de atividade que não vai agregar absolutamente nada na nossa vida pessoal e profissional. E isso acaba com o nosso tempo para focar no que realmente importa.
Então, limpe o seu tempo, se organize, se planeje a sua semana. O que você vai fazer? Porque senão, gente, a gente pisca e já é sexta-feira de novo e você não fez nada. Ou, às vezes, pior, a gente quer abraçar o mundo colocando o carro na frente dos bois e a gente se perde. Um outro ponto que eu quero trazer para você é: aprenda a lidar com o fracasso. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos. Não é simples reconhecer as nossas falhas, mas nós precisamos reconhecer. Isso é um sinal de alguém que se conhece de verdade. A pessoa dizer: olha, me desculpe, mas eu errei. Não era a intenção, mas eu errei. O resultado que eu queria com isso era outro, mas não deu certo. Eu acho que eu planejei mal. Me ajuda, vamos corrigir, vamos consertar. Não fique passando por cima dos seus erros ou tentando jogar na conta de outra pessoa. Ah, mas eu fiz isso por causa do outro. Mas eu fiz isso porque o RH não me atendeu, não pagou meu treinamento, não sei o quê. Não. Saiba lidar com os fracassos e com as frustrações, porque isso é viver. E aí, eu vou te dizer algo improvável, né? Que é um outro ponto que eu tenho aqui. Desenvolva os seus pontos fortes. Normalmente a gente fala: desenvolva seus pontos fracos, desenvolva os seus pontos fracos. Mas isso é óbvio, né, gente? Se eu viesse aqui para falar para você que você tem que desenvolver aquilo que você é fraco, você ia falar: Lilian, para que eu fiquei aqui 1 hora te ouvindo? Queridos, é claro e é óbvio que você precisa se desenvolver naquilo que você não é tão bom, você precisa correr atrás disso. Mas você também precisa melhorar aquilo que você é bom. Sabem por quê? O que você é bom é o seu diferencial. E talvez é exatamente isso que vai te levar para mais longe. E o que acontece é que a gente olha e fala: mas isso aqui eu já sou bom, então eu não preciso mais me desenvolver. Eu não preciso aprender outras coisas dentro desse assunto. E a gente deixa para lá. E aí o que acontece é que a gente fica com um conhecimento medíocre dentro daquilo, porque você se acha bom. E aquilo poderia ser um baita diferencial seu. Poderia ser algo que, num processo seletivo, você se destacaria. E aí, gente, processo seletivo é assim. Muitas vezes são detalhes que definem. E às vezes eu vou dizer: olha, mas é assim, os dois são muito bons, têm boas formações, mas esse aqui, ele fala, ele tem uma comunicação, uma oratória, tem algo nele que é especial. Então, desenvolva, busque aprimorar as suas competências. Evite errar, é outro ponto. Mas quando você errar, aprenda com os seus erros. Errar, gente, a gente precisa aprender a lidar com o erro, né? E eu digo isso profissionalmente. A gente não gosta de errar, ninguém gosta. Mas errar é humano e nós vamos errar, infelizmente. Essa é a verdade. Então, quando você errar, tente avisar logo que você errou e aprenda algo com o seu erro. Não é prazeroso aprender com o erro, mas é muito rico. É muito enriquecedor quando você aprende com os erros. Um outro ponto que eu quero trazer é: aumente seu networking. Eu não sei se vocês sabem o que é networking, mas basicamente networking é rede de contatos que você vai construindo ao longo da sua vida. E você não está sozinho no mundo. Olha que maravilha. Se você tem algum desejo e aspiração, pode ser que nesse exato momento, pode ser não, nesse exato momento eu te garanto que existem outras pessoas com as mesmas intenções que você. Outras pessoas que de repente já chegaram no lugar onde você quer chegar. Então, vale a pena conhecer, se relacionar, isso acelera o desenvolvimento. Então, busque contatos profissionais. A rede do LinkedIn é uma ótima rede de networking, de contatos profissionais. Mantenha contato com os seus antigos empregadores. Gente, eu tenho 15 anos de carreira e todos os lugares que eu passei na minha carreira, eu tenho pelo menos 5 contatos ativos ainda que eu mantenho. É claro que não diariamente, mas eu falo sempre que possível. Eu mando mensagem, eu sei onde está, sei da carreira, trocamos, conversamos. Isso é networking, porque quem não é visto não é lembrado, tá? Então, isso é importante que você saiba. Por fim, eu quero te dizer: busque boas referências. E isso é muito, muito importante. Nós temos acesso hoje em dia a muita informação. E isso é muito bom se nós soubermos usar. A tecnologia veio para, de verdade, disruptar, né, como dizem aí no mercado de startups, para romper uma série de paradigmas. Agora, o que acontece é que, junto com esse boom, veio um monte de porcaria, de conteúdo porcaria.
Então, queridos, não saia acreditando em qualquer coisa que você vê. Eu trouxe aqui uma passagem que está em Mateus 7, nos versículos 15 e 16, que diz o seguinte: tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Querido, a gente conhece a referência pelo fruto. Sabe esses cursos que agora tem na internet? Um monte falando assim, ó, assista meu curso, pague apenas R$ 49,99 e eu vou te dizer como ganhar 1 milhão. E no final dessa sessão, você vai sair daqui com R$ 1 milhão. Invista no seu... Vou te ensinar a investir o seu dinheiro. Balela. Balela. Eu conheço muita gente bem-sucedida no mercado profissional. E sabe como essas pessoas ficaram bem-sucedidas? Trabalhando, se desenvolvendo, ralando, não desistindo, permanecendo, persistindo, errando, caindo, levantando de novo. Hoje a nossa juventude quer uma receita de bolo, mas ela não existe. A receita de bolo tem que ter esforço. Há um preço a ser pago, um preço de vida, de tempo, de dedicação, não tem outra forma. Não tem. E se alguém aqui descobrir uma outra forma real e verídica, me conta, porque eu, em toda a andança que eu já fiz por todos os lugares e todas as empresas, eu não conheço. E conheço muita gente no mercado, hein, gente? Muita gente. Eu já trabalhei com o criador do Buscapé, que hoje está fazendo uma série de projetos aí, não sei se vocês já ouviram, tem várias sociedades, muito trabalho e muito estudo. É um cara inteligentésimo. Foi estudar, foi se dedicar, foi fazer contato. E isso fez com que ele se desenvolvesse e chegasse no sucesso. Agora, mais do que essas pessoas conhecidas no mercado, nós conhecemos a Cristo, que é o suprassumo de tudo, que tem todas as habilidades e que tem tudo nele. E se você beber da fonte, se você for até ele, você também terá. Nós recentemente... o último passo, só para finalizar, e aí eu já concluo. O último passo que eu acho muito importante deixar com vocês é aprenda, depois você desaprende e depois você reaprende. Essa é a máxima do mercado de trabalho hoje em dia. Você vai me falar, Lilian, você tá maluca, né? Como assim? Queridos, o aprendizado ele precisa ser contínuo. Aquilo que você aprendeu há 5 anos atrás já está desatualizado. Porque a vida é dinâmica, o mundo é dinâmico e as coisas estão em evolução e mudança o tempo todo. Então, às vezes, você fez uma faculdade e você ainda está preso nesse curso e nesse conhecimento e você está dizendo para todo mundo, mas eu fiz USP. E a pessoa está dizendo, tá bom, mas você fez em 1990. Desde 1990, sabe quantas coisas aconteceram depois disso? Você não estudou mais? Você não fez mais nada? Então, nós precisamos o tempo todo estar dispostos e disponíveis para aprender, desaprender e reaprender. E isso é muito importante. E para finalizar e concluir, eu quero lembrar vocês, recentemente a pastora Priscila nos ministrou ali no XDIM, através ali da parábola dos talentos, não é? E todos aqui eu imagino que conhecem a parábola dos talentos, quando ali o Senhor viaja, deixa ali talentos, ele distribui. Eu deixei aqui indicada a passagem para vocês, não quero me alongar, porque sei que estou em meio de líderes e sei o quanto vocês são aí especiais para o coração de Deus, sei que vocês conhecem já essa passagem, mas o Senhor distribui ali talentos, não é? E ele viaja, e quando ele volta, ele vem tomar conta, né, desses talentos, e ele diz, o que vocês fizeram? E aí vocês já sabem o que acontece, né? Um foi lá, investiu, multiplicou, o outro foi lá, investiu, multiplicou, e aquele que tinha pouquinho talento enterrou e não fez nada. Essa é a pessoa que só aprendeu e nunca mais fez nada com aquilo. Ele fez uma faculdade e parou de estudar na vida e quer ser bem-sucedido com essa única faculdade, esse único curso. Ou então só terminou o ensino médio e está falando, não, tem um monte de gente aí que não faz faculdade e que se dá bem. É só eu ter uma ideia. Gente, desde que eu comecei a trabalhar, eu estou tentando ter uma ideia. Eu ainda não tive. Então não dependa só das suas ideias, tá? Se esforce. Vai trabalhar, porque é assim que a gente ganha. E aí, queridos, eu fiquei pensando muito nessa parábola dos talentos. E tem uma outra passagem que me chamou a atenção, que está em Mateus 23, versículo 11, que diz, o maior entre vocês deverá ser servo. E eu quero finalizar dizendo, o serviço a Deus nos forma e nos capacita.
Queridos, eu ouvi isso muitas vezes recentemente. E eu tenho feito essa reflexão, porque eu tenho pensado, como será que as pessoas recebem isso, né? E eu tenho discípulas que eu também motivo a servirem a Deus. E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade também de servir na capacitação Destino, e muitas vezes eu vejo muitos alunos ali que dizem, eu não quero ser líder, eu não quero fazer, eu quero só receber, eu quero só, sabem, queridos? E vocês precisam entender que isso não é algo para a igreja, é também, mas é principalmente para você. É principalmente para você. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo distribui dons e talentos para que você use na edificação do reino. Se você não está edificando o reino, para que ele vai te capacitar? Para que ele vai te desenvolver pessoalmente e entregar dons e talentos para você? E aí você não terá sucesso em nenhuma área da sua vida, porque ele não estará te capacitando. E ele só irá te capacitar se você se decidir usar isso em primeiro lugar para o reino. E então é como uma torneira, eu costumo fazer essa alusão. Uma torneira fechada, ela serve para alguma coisa? Mas a hora que você abre, vem, não vem? Então eu te diria, você é essa torneira. Se você não se abrir para o serviço a Deus, para que a água vai correr por dentro de você? Não tem sentido. Não tem sentido. Você vai enferrujar e não terá mais utilidade. Então, queridos, Deus não precisa de você e nem de mim, mas ele conta conosco. E esse é o maior privilégio, porque quando ele conta comigo e eu digo, eis-me aqui, eu sei que eu serei a maior beneficiada, porque ele não escolhe o pronto, mas capacita os escolhidos, não é verdade? Então, se ele te escolheu, diga, eis-me aqui, sirva a Deus com todo o seu coração, porque foi aí que eu colhi as maiores conquistas da minha vida. Foi quando eu comecei a servir a Deus, que ele me capacitou, que ele me transformou, e eu pude levar essa capacitação e essa transformação para as outras áreas da minha vida e pude colher tudo que eu venho colhendo até hoje. Uma vez eu ouvi a pastora Priscila dizendo, se você disser não, a obra de Deus não para. Ele levanta outro no seu lugar. Só que pena, porque quem perdeu foi você. É como se ele tivesse olhado e dito, é para você que eu quero entregar esse presente, esse dom, esse talento, essa capacitação. Mas você disse não. Que pena, a obra de Deus não vai parar. Ele vai erguer outro e você vai sair de mãos vazias. Com isso eu encerro. Espero aqui que eu tenha contribuído de alguma forma.